Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos um pouquinho diferente. Hoje eu não vou ligar minha câmera. Dias de luta, dias de glória, né? Acho que é meus dias de luta agora. Mas, enfim, hoje é a nossa aula 10 sobre radioatividade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Não só para a química, mas também para a física. E, bom, sobre a aula anterior, fizeram os exercícios, vocês tiraram as dúvidas de vocês conseguiram, né, tirar as dúvidas de vocês e estudaram o material da apostila, né, da EXAG 2019. Bom, para a aula de hoje, vou deixar alguns exercícios para vocês no Drive e, além disso, a apostila da EXAG, tá? Página 119, aula 9 e 10 da apostila, radioatividade, emissões radioativas e energia nuclear. Esse é o capítulo, né, da apostila volume 1, tá? Volume 1, para eu deixar para vocês nessa aula, para vocês fazerem, tá? Temos aqui introdução, emissões radioativas, enfim. Temos algumas coisas importantes aqui também. É bom vocês darem uma lida, é bom vocês estudarem também posteriormente, né, esse material, ok? Temos aqui alguns links, né, do YouTube, enfim, tá? Deixo para vocês. E na pasta da aula 10 eu deixei aqui, em formato de Word, algumas coisas que eu quero que vocês abram, né, sobre a aula de hoje. Tem aqui um documentário sobre radioatividade, né? Os Curie, eu acho que fala assim, se pronuncia assim. Aqui, o que foi o acidente em Chernobyl, tá? Aqui tem um documentário, O Brilho da Morte, né? 30 anos do Césio 37. E aqui tem uma reportagem da BBC News Brasil de São Paulo. Tudo que você precisa saber sobre as usinas nucleares Angra 1 e 2 e por que são diferentes de Chernobyl. Eu comi uma palavra aqui, mas eu vou alterar e tá tudo certo. E vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui temos o símbolo, né, da radioatividade. Esse símbolo ele não é para ser temido, né? Ele deve ser respeitado, ele deve ser levado a sério, porque é muito importante entender o que é a radioatividade, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Temos aqui, antes de entrarmos realmente nesse assunto, vamos recapitular, né, revisar os modelos atômicos, a evolução dos modelos atômicos. Antes de Dalton já falamos, né, sobre Leucipo e Demócrito, os filósofos da natureza. Então temos o modelo de Dalton, da bola de bilhar, Thomson, né, modelo do pudim de passas, Rutherford, com seu modelo planetário, né, de sistema solar, o Bohr, que traz, né, as órbitas estacionárias, que o pacotinho de energia, né, que o elétron vai receber um pacote de energia, vai saltar para o nível superior. Temos Chadwick, que vai descobrir o nêutron, né? E temos o modelo da química moderna, né? Da mecânica quântica. Então, temos aqui o modelo, a evolução dos modelos atômicos, certo? E a gente tem que lembrar disso, porque hoje a gente vai falar sobre radioatividade e a gente tem que lembrar desses conceitos. Outra coisa que temos que lembrar é dos isótopos. Através de análises experimentais, cientistas concluíram que existem átomos idênticos do ponto de vista químico com diferentes níveis de radioatividade. Soddy, em 1913, deu o nome de isopismo para essa característica, que significa mesmo lugar na tabela periódica. Então, são os mesmos átomos, né, os mesmos elementos. Em 1932, com a descoberta do nêutron, né, por Chadwick, estabeleceu-se que o mesmo elemento químico pode ser formado por átomos de diferentes números de massa, o que significa que seus núcleos contêm o mesmo número de prótons, então são os números de elétrons, né, são iguais na eletrosfera e contêm o mesmo número de prótons. Se trata do mesmo elemento, né, do mesmo átomo, mas números de nêutrons variáveis. Então temos ali os isótopos, né? A maioria dos elementos químicos são misturas de isótopos, os quais distribuem-se na natureza sempre na mesma proporção. Aqui, composição
isotópica natural de alguns elementos. Temos aqui, por exemplo, hidrogênio. A massa atômica 1, a porcentagem na natureza é 99,9. A massa atômica 2 tem 0,01% na natureza, e massa atômica 3 temos apenas traços na natureza. E assim também temos para o carbono, para o oxigênio, para o magnésio. Vou deixar essa tabela para vocês olharem posteriormente, tá? Temos muita coisa para a gente falar de radioatividade. Eu espero que essa aula não fique longa, tá? Por isso que eu deixei bastante link para vocês verem posteriormente. Eu espero que vocês tenham interesse em lerem, em assistirem os vídeos depois. Já foram identificados mais de 2.000 isótopos dos elementos conhecidos atualmente. O bismuto, de número atômico 83, é o último elemento que possui isótopos estáveis. Todos os isótopos de elementos com Z maior que 83, então tem mais de 83 prótons no núcleo, são radioativos. Alguns elementos em seu número de isótopos, temos aqui o alumínio, né, e com 8, né, isótopos radioativos, e apenas um isótopo do alumínio é estável, no total de 9 isótopos. O cálcio tem 11 isótopos radioativos e 6 estáveis, então tem ao total 17 isótopos, e temos também do carbono, do zinco. Caso um elemento apresente isótopos radioativos, a forma de desintegração, que é o tipo de radiação emitida, depende do arranjo das partículas do núcleo. Então, o arranjo do núcleo, né, das partículas presentes do núcleo, vai determinar a forma de desintegração, o tipo de radiação que esse isótopo, né, vai emitir. Temos as partículas alfa. A desintegração radioativa por partículas alfa é típica de núcleos pesados, principalmente naqueles elementos de número atômico maior que 83. A partícula alfa possui número atômico, né, Z, número de prótons, igual a 2, e número de massa igual a 4. Então, temos 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa, então, muitas vezes é representada como hélio 2+, né? He2+, já que é igual em carga e massa ao núcleo do hélio. Então, temos aqui um exemplo, né, do rádio, isótopo 286, né, de Z igual a 88, se transformando em Rn, né, isótopo Rn 282, né, com Z igual a 86, mais uma partícula alfa, né, que tem massa, número de massa igual a 4 e número atômico igual a 2. Temos também aqui o bismuto, isótopo 214, né, e Z igual a 83, se transformando em Tl, acredito que seja telúrio, não tenho certeza, isótopo 210, e Z igual a 81, mais, né, a partícula alfa. Um átomo X emitir uma partícula alfa. Seu número de massa diminui em 4 unidades e seu número atômico diminui em 2 unidades. Temos então a primeira lei, que é da radioatividade, que é a lei de Soddy, que é a emissão de partículas alfa. Basicamente é o que a gente já falou, né? Mas temos uma lei para isso, que é a lei de Soddy. Partículas beta. As partículas beta também são de origem nuclear, possuem massa e carga iguais às do elétron. Por conta disso, muitos cientistas chegaram a acreditar que existiam elétrons dentro do núcleo. Como o número de massa A permanece inalterado, na emissão beta, X e Y são isóbaros, ou seja, temos o mesmo número de massa, né? A é igual. Temos aqui, então, o Tl de novo, isótopo 210, número de prótons igual a 81, se transformando em chumbo 210, né? Isótopo 210, com Z igual a 82, mais uma partícula beta. Como sua carga é negativa,
Muitas vezes a partícula beta é representada por beta menos, né? Beta elevado a menos, né? Esse TN na verdade é talho, tá, gente? Desculpa, não é telúrio, é talho. Acho que telúrio é TE. Se um átomo X emitir uma partícula beta, seu número de massa permanece inalterado e seu número atômico aumenta em uma unidade. Temos uma segunda lei, a lei de Sódio, Fajans e Russell, emissão de partículas beta. Por isso que temos, então, isóbaros, né? Reações de... aqui. Temos aqui isóbaros, né? O número de massa igual ao número de massa. Os dois são isóbaros. Partículas gama. Os raios gama são ondas de radiação eletromagnética. Com isso, não possuem massa nem carga elétrica. Se trata de ondas, né? São semelhantes aos raios X e se diferenciam apenas na origem. Enquanto os raios X provêm da eletrosfera do átomo, os raios gama têm origem nuclear. Por se tratar de uma onda eletromagnética, os raios gama propagam-se com velocidade igual à da luz. Porém, sua energia é maior e, portanto, seu comprimento de onda é menor. A interação das radiações com a matéria. O átomo é neutro, já estudamos isso, e a ionização é o rompimento dessa neutralidade, onde temos então a ionização, a formação de íons, podemos ser íons cátion, ou pode ser também íons ânions, né? Ao atravessarem a matéria, as radiações transmitem sua energia aos elétrons. Quando essa energia é suficiente para superar a energia que mantém os elétrons atraídos pelo núcleo, ocorre a ionização, e os elétrons é arrancado do átomo com certa velocidade. Se esse elétron está sendo arrancado do átomo, então a gente tem a formação de íons cátion, né? Porque está perdendo o elétron. As partículas carregadas alfa e beta provocam ionização de forma direta, por colisão com os átomos e elétrons do meio. Então, no caso das partículas alfa e beta, a ionização vai ser de forma direta, através de colisão. Já as ondas eletromagnéticas, que se trata dos raios gama e dos raios X, e partículas não carregadas, como por exemplo os nêutrons, provocam ionização de forma indireta, transferindo sua energia para as outras partículas, que por sua vez provocam ionizações. Então vai ser de forma indireta ali a ionização. Temos aqui o poder de penetração, né, das radiações. Então temos aqui a radiação alfa, ela não atravessa aqui essa parede, né, de papel ou folha metálica ou tecido. Temos a radiação beta, aqui o laser. Temos a radiação beta, ela atravessa essa parede de papel ou folha metálica ou tecido, mas ela não atravessa a placa metálica ou madeira densa, por exemplo. Mas a radiação gama, ela atravessa tanto papel ou folha metálica ou tecido, quanto a placa metálica ou madeira densa. Mas no caso, ela não vai atravessar a parede de concreto ou uma parede de chumbo, por exemplo, tá? Então temos aqui o poder de penetração. Aqui a radiação alfa é menor do que a radiação beta, que é menor do que a radiação gama, tá? É importante lembrar disso. A descoberta da radioatividade. Em 1895, enquanto estudava os fenômenos da descarga dos gases, Wilhelm Röntgen, não sei se é assim pronuncia, mas finge que é assim pronuncia, observou uma luz estranha. Então ele estava estudando os fenômenos de descarga e observa uma luz estranha. Ao colocar sais de bários próximos do tubo de raios catódicos, que utiliza em seus estudos com gases, ele notou que estes sais fluoresciam, emitindo luz. Isso ocorreu numa sala totalmente escura e causou estranheza nele. Ele sabia que a fluorescência é uma emissão secundária da luz retirada do ambiente pelas substâncias que têm propriedades fluorescentes. Apesar de ele ter recoberto o tubo com uma espessa cartolina preta, os sais de bário continuavam a emitir luz. Assim, concluiu que o bom rádio deveria estar atingindo os sais de bário.
Por não conhecer a natureza destes raios, ele os chamou de raios-x, né, os raios genéricos, por exemplo. Algumas propriedades dos raios-x que ele descobriu foram: primeiro, né, chapas fotográficas são sensíveis aos raios-x. Segundo, não há reflexos ou refrações dos raios, nem podem ser desviados por campos magnéticos, né, são fenômenos físicos, a gente estuda isso na física, né, reflexão, refração. E 3, né, os objetos tornam-se transparentes diante dos raios-x em diferentes graus. Então, o experimento dele, né, era com descarga de gás, e eles acabam descobrindo, né, os raios-x. Aqui tem um vídeo muito legal sobre o experimento de Becquerel, mas eu não vou colocar para vocês, tá? Eu vou deixar para vocês verem, é rapidinho, mas são 6 minutos, né, ó, 6 minutos e 48, é muito, muito interessante esse, que mostra o experimento dele, mas caso vocês não queiram, né, assistir, não gastar os 6 minutinhos de vocês, eu vou estar resumindo aqui para vocês. Mas é muito interessante, eu recomendo muito vocês gastarem esses 6 minutos para assistir esse videozinho. Eu vou deixar também naquele arquivo do Word, que eu esqueci de colocar lá, mas eu vou colocar. Radiação emitida pelo urânio ioniza gases. Antoine Henri Becquerel, um ano após a descoberta dos raios-x, realizou experimentos com os raios de urânio e chapa fotográfica na presença e ausência de luz. Com seus experimentos, pôde concluir que os raios emitidos pelo urânio não possuem nenhuma relação com a fosforescência apresentada por este metal. Por fim, ele concluiu que os raios emitidos pelo urânio, que haviam sido descobertos por ele mesmo, tinham capacidade de ionizar gases, o que tornou possível medir a intensidade dos raios emitidos por uma amostra. Então ele estava fazendo ali, né, seus experimentos, e aí ele primeiro fez com a presença de luz. Depois ele ia repetir isso, né, com a presença de luz, mas aí começou a ficar nublado o tempo, e aí ele pegou e guardou para repetir depois. Então ele ficou ali dentro de uma gaveta, meu experimento dele ficou dentro de uma gaveta, e com isso acabou que não tinha presença de luz, né? Então tinha ausência de luz naquele ambiente onde estava seu experimento, e aí ele pôde perceber que mesmo com a ausência de luz as coisas aconteciam, né? Os raios continuam sendo emitidos, né? Então ele acabou concluindo isso, né? Que esses raios que estão sendo emitidos, eles não, pelo urânio, não possuem nenhuma relação com a fosforescência apresentada por este metal. Então ele faz essa conclusão de que esses raios emitidos, que haviam sido descobertos por ele, né, porque ele descobriu esses raios, tinham a capacidade de ionizar gases, né, o que tornou possível medir a intensidade dos raios emitidos por uma amostra. Então, nesse vídeo ele explica certinho como que funciona isso, né, mostra o experimento dele, então é bem interessante, e eu deixo para vocês estarem vendo isso depois da nossa aula, tá bom? Ai, como que passa? Aqui. Prêmio Nobel. Pierre Curie, cientista francês, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física juntamente com sua esposa Marie Curie e Henri Becquerel. A escolha destes cientistas foi devido à descoberta da radioatividade, palavra inventada por Marie Curie. Pierre encerrou seu discurso de agradecimento com otimismo. Então, abre parênteses. Pode-se ainda conceber que, em mãos criminosas, o rádio, elemento químico por nós descoberto, venha a tornar-se bastante perigoso, e aqui podemos indagar-nos se é vantajoso para a humanidade conhecer os segredos da natureza, se está madura para usufruir desses segredos, ou se esse conhecimento lhe será nocivo. No entanto, estou entre aqueles que pensam, como Nobel, que a humanidade extrairá mais bem do que mal das novas descobertas. Fecha aspas. Eu achei isso incrível, gente. Eu achei muito incrível isso, por isso eu quis trazer isso para vocês. Os Curie, vamos falar sobre eles agora. Tem um documentário sobre eles naqueles links, tá bom? Espero que vocês assistam. Pierre Curie era pesquisador e lecionava na Universidade em Genebra. Marie Curie também era cientista, e eles se conheceram quando Marie ainda era uma estudante da Universidade de Sorbonne. Eles se casaram 2 anos antes de Marie iniciar sua tese de doutorado. Olha só, a gente abriu parênteses aqui. Ela era estudante quando eles se conheceram, né? Posteriormente eles se casaram, e aí 2 anos
depois, né, deles se casarem, ela iniciou sua tese de doutorado. Então, ela mesmo casada, ela continuou estudando, olha assim, né? E isso faz alguns anos, né? Eu acho isso muito incrível, né? E a ajuda dele, né? O incentivo dele aos estudos dela, né? Acho isso incrível, a forma que eles trabalhavam juntos e conquistaram coisas muito, muito grandes, né? Muito incríveis juntos. Eu acho isso bacana, fica a dica aí pra todo mundo. Então vamos voltar. Com a sugestão de Pierre, o assunto escolhido por Marie foi um novo fenômeno descoberto por Becquerel. Ela, assim como Becquerel, utilizava o urânio em seus estudos e logo verificou que a intensidade da radiação do urânio era proporcional ao total de urânio existente no composto, independente da sua fórmula química. Assim, ela concluiu que a emissão dos raios Becquerel era uma propriedade do átomo de urânio. Depois, ela decidiu examinar todos os elementos conhecidos e descobriu que somente o tório emitia raios semelhantes ao urânio. Ela e Marie decidiram examinar amostras de calcolita e puderam concluir que este minério de urânio era bastante radioativo quando extraído do solo. Eles reproduziram a calcolita a partir de substâncias puras em laboratório e descobriram que a calcolita artificial não apresentava a mesma atividade do minério natural. A única explicação encontrada por ela para a diferença de radioatividade entre a calcolita artificial e a natural era a existência de uma impureza altamente radioativa. Então, quando eles criam, né, a calcolita artificial no laboratório, então não tinha essa mesma atividade, né, radioativa, então ele tem uma diferença, né, entre a calcolita artificial e a natural. E aí, com isso, ela continua os estudos dela para entender, para perceber, né, qual é a impureza, né, altamente radioativa que está na calcolita natural, que eles ainda não perceberam. Então, trabalhando com o minério de urânio ainda mais radioativo, conseguiram isolar uma parte de um produto altamente radioativo que indicava a existência de um novo elemento, que receberia o nome de polônio em homenagem à sua terra natal, né, porque ela é polonesa. Continuando suas análises químicas dos vários minérios de urânio, eles descobriram um novo elemento químico, o rádio. E é nessa época que ela dá, né, um nome de radioatividade, né, nesse fenômeno. E aí, com isso, então, tanto ela, quanto seu marido, quanto Becquerel, recebem o Prêmio Nobel de Física, né, por conta da descoberta da radioatividade. Aqui temos uma breve cronologia da descoberta da radioatividade, então começa em 1895, em dezembro, quando Roentgen, enfim, descobre os raios-x, então Becquerel, Curie, enfim, separei em duas partes aqui para vocês, tá? Deem uma olhada depois, é importante, né, a gente ter essa noção de datas, né? E vamos seguir. Radioatividade natural. Quando um isótopo radioativo se transforma em outro não estável, depois em outro, e assim sucessivamente, até chegar a um estável, temos uma família ou série radioativa. Então ele vai se transformando, até que tem uma transformação que chega, né, numa estabilidade. Atualmente, existem muitas séries radioativas obtidas artificialmente, embora apenas 3 são importantes. Estas séries têm início com os isótopos urânio-235, urânio-238 e tório-232. Por isso, estes nuclídeos são chamados muitas vezes de núcleos pai, porque é deles que partem, né, que iniciam as séries. Os últimos nuclídeos destas séries são, respectivamente, o chumbo 207, chumbo 206 e chumbo 208. O núcleo, ao se desintegrar, pode emitir diferentes radiações, que podem ser ondas eletromagnéticas ou partículas radioativas. Essas partículas podem causar mudanças no número atômico, no número de massa, ou mesmo em ambos, dependendo, né, da partícula que está sendo emitida, tá? Unidade de medida de radiação. Eu acredito que isso aqui não seja assim, realmente importante para vocês, mas eu trouxe aqui. Eu não acredito que isso vai estar na prova de vestibular de vocês, talvez a unidade Siever, mas ainda assim, acho que a probabilidade é muito pequena, mas fica aqui para vocês
para terem conhecimento sobre isso, né? Diferentes nucleidos radioativos possuem diferentes velocidades de desintegração. Essa velocidade se chama atividade, que representa o número de desintegrações nucleares sofridas por um nuclídeo na unidade de tempo. Quando o nuclídeo apresenta uma desintegração por segundo, diz-se que sua atividade é de 1 becquerel. Becquerel, né? Símbolo Becquerel. Outra unidade importante é a da energia absorvida por um certo material quando a radiação ionizante o atinge. Quando a energia de 1 joule é absorvida por 1 kg de material, diz-se que a dose absorvida é de 1 gray. A energia, porém, não é suficiente para caracterizar os danos provocados pela radiação em organismos vivos. A distribuição destes danos depende da energia, da massa e da carga da radiação. Para expressar estes danos, existe uma outra unidade chamada sievert. Por exemplo, uma dose de gray, eu não tenho certeza se é gray que se pronuncia, para a radiação gama, faz menos danos nos tecidos vivos que a mesma dose absorvida pela radiação absorvida de radiação alfa. Este fator que qualifica o efeito de cada tipo de radiação é chamado fator de qualidade e deve ser multiplicado pela dose absorvida de gray para se obter a dose equivalente de sievert. Normalmente, no caso de radiações gama, X e beta, esse fator é igual a 1. Já no caso das radiações alfa, é igual a 20. É difícil... aqui está falando sobre meia-vida, tá? É difícil precisar quando ocorrerá o decaimento de um certo radionuclídeo. Isso pode acontecer logo ou somente daqui a centenas de anos. No entanto, cada tipo de nuclídeo possui uma atividade típica, que é o número de desintegrações por unidade de tempo, ou seja, a velocidade do decaimento. Assim, uma dada fração de átomos radioativos sempre decairá em um determinado tempo. O tempo correspondente ao decaimento da metade dos átomos de uma amostra radioativa é chamado tempo de meia-vida, ou simplesmente meia-vida. Então, o que acontece? A gente tem ali um certo radionuclídeo, né? E então a gente vai acontecer um decaimento. Então, ali, né, temos uma atividade típica, né, desse nuclídeo, então está ali ocorrendo emissões de radiação, mas aí a gente vai ter uma velocidade de decaimento. Pode ser, por exemplo, centenas de anos, enfim, né, cada nuclídeo tem a sua característica, né, o seu número de anos de decaimento específico. E aí, sempre vai cair na metade quando se cumpre esses anos. Então, a gente vai ter decaimento da metade dos átomos de uma amostra radioativa, que é chamado tempo de meia-vida ou simplesmente de meia-vida. A idade da Terra. Um dos processos utilizados para estimar a idade da Terra baseia-se na comparação das quantidades de urânio e chumbo presentes em minérios de urânio que acredita-se existirem desde a formação do planeta. O chumbo presente nesses minérios provém do decaimento do isótopo urânio-238, que se processa através de uma série de emissões radioativas, terminando na formação do isótopo chumbo-206 estável. Nesta série, cada átomo de chumbo 206 provém de um átomo de urânio 238. Assim, o número de átomos de chumbo 206 presentes em um minério de urânio indica o número de átomos de urânio 238 que sofreu decaimento. Dados referentes à análise de minérios de urânio conduzem a aproximadamente 2,8 vezes 10 elevado a 9 anos para a idade da Terra. Me faltou ali um chapéuzinho. 2,8 vezes 10 elevado a 9 anos para a idade da Terra. Outros tipos de cálculo levam a valores diferentes, mas todos a mesma ordem de grandeza. Determinação da idade de fósseis. Isso já caiu no Enem, tá? Não lembro em que ano, mas não faz tanto tempo assim. Eu fiz, né, esse Enem, então não faz tanto tempo assim.
Do mesmo modo que a meia-vida do urânio permite a estimativa da idade da Terra, é possível verificar a idade de fósseis a partir da determinação da quantidade do isótopo 14 do carbono, que o fóssil ainda possui. No gás carbônico atmosférico, encontram-se 3 isótopos do elemento carbono nas seguintes proporções: carbono 12, aproximadamente 98,9%, carbono 14, 10 partes por bilhão, e o carbono 13, aproximadamente 1,1%. Desses isótopos, apenas o carbono 14 é radioativo, transformando-se continuamente em nitrogênio 14 através da emissão beta. Então temos aqui o carbono 14 se transformando em nitrogênio 14, mais a partícula beta. Então está emitindo uma partícula beta. Apesar desse decaimento, o teor de carbono 14 da atmosfera é praticamente constante, o que se deve principalmente à reação resultante do choque de átomos de nitrogênio atmosférico com nêutrons provenientes dos raios cósmicos, formando o carbono 14. Desculpa. As plantas, ao realizarem fotossíntese, incorporam os isótopos do carbono na mesma proporção em que são encontradas no CO2 atmosférico. A fotossíntese é um conjunto de reações químicas e, como estas envolvem apenas alterações na atmosfera, não há distinção ou preferência por isótopos radioativos ou não radioativos. Os animais, através das mais diferentes cadeias alimentares, incorporam átomos de carbono na mesma proporção em que estão nas plantas na atmosfera. A partir do momento em que uma planta ou um animal morre, deixa de incorporar átomos de carbono, o teor de carbono 14 começa a diminuir, caindo metade a cada 5.600 anos. Para determinar a idade de um fóssil, busca-se, portanto, o teor de carbono 14. Como este valor encontra-se a partir da curva de decaimento, quanto tempo já se passou desde que o ser vivo morreu. Para este método de datação, deve-se observar a necessidade da meia-vida do radionuclídeo, escolhido ser da metade da mesma ordem de grandeza da idade presumível de que se pretende datar. Radioatividade de diferentes materiais. A radioatividade dos alimentos sólidos e líquidos varia devido ao local de procedência e ao processo de elaboração, pois tanto o solo como a água e os aditivos utilizados contêm elementos radioativos que são passados para os alimentos de acordo com suas concentrações. Desta forma, o próprio organismo humano pode incorporar esses elementos radioativos. O potássio, o carbono e o hidrogênio são indispensáveis à vida. Todos esses elementos possuem isótopos radioativos na sua composição isotópica natural. A ingestão de alimentos ou algo que contém esses elementos leva a um acúmulo de substâncias radioativas dentro do corpo humano. O chumbo deposita-se em vegetais, entrando no corpo humano pela ingestão alimentar. O rádio, devido à sua semelhança com o cálcio, fixa-se nos ossos. Então, o nosso corpo, nossos alimentos, possuem elementos radioativos. Proteção radiológica. O principal objetivo da proteção radiológica é evitar a ação dos efeitos danosos de radiação sobre os indivíduos, seus descendentes e a humanidade. Devido ao alto poder de penetração das radiações e seu efeito ionizante, que a gente já falou, foram delineados limites máximos para a dose recebida em sievers por trabalhadores e população em geral. Então tem ali um limite que a gente pode receber de radiação. A Comissão Internacional de Proteção Radiológica recomenda níveis máximos de doses de radiação que uma pessoa pode estar sujeita a receber, para que mantenha o estado dela de saúde normal, para que ela consiga ainda assim não desenvolver doenças por conta da radiação. Deve-se ter em vista que os valores são preventivos, então isso fala sobre prevenção, proteção radiológica. Reações nucleares. Em das reações nucleares, o núcleo-alvo é exposto a um feixe de partículas que podem ser prótons, nêutrons, deutérios e partículas alfa ou um feixe de raios gama. Um novo núcleo é formado normalmente junto a outras partículas leves. Algumas das reações que podem ocorrer com o urânio-238 são mostradas abaixo. Então, aqui temos alguns exemplos de reações com urânio-238, reagindo com o nêutron, com o próton, com o deutério, com raios gama, com carbono 12
e enfim. Aqui temos um exemplo, né, de reações nucleares com nêutrons, que temos a fissão nuclear e a fusão nuclear. Na fissão nuclear é um processo de forçar a difusão de um átomo para formar dois átomos mais leves. A reação libera energia e um nêutron livre. É a partir do processo de fissão que pode ser criadas as bombas, como as de Hiroshima e Nagasaki. Fusão nuclear é o processo de colidir dois átomos propositalmente para formar um terceiro, mais pesado. A reação libera energia e, dependendo de quais forem os reagentes, um nêutron livre. Tem outros tipos, né, de reações nucleares, por exemplo, com partículas, outras partículas carregadas, aqui a gente falou do nêutron, né, reações nucleares com nêutron, mas eu acredito que essas sejam, né, as mais importantes e mais comuns de ser faladas. Temos aqui o exemplo, né, temos aqui um nêutron incidente a um núcleo fissionável, né, que vai sofrer fissão. Então aqui temos a divisão do núcleo, né, com a liberação de energia aqui no produto da fissão, liberando partículas de nêutron, né? E aí essa é uma reação em cadeia, porque esse nêutron que foi liberado, né, esse nêutron incidente, ele vai se chocar com outro núcleo fissionável para isso continuar ocorrendo, né? Então é uma reação em cadeia, isso vai acontecer, né? Vai continuar acontecendo. Aqui temos a fusão nuclear, temos aqui o deutério e o trítio, né, os isótopos do hidrogênio, e aqui ocorre a fusão dos dois isótopos, e aí liberando energia, liberando um nêutron livre e um átomo de hélio, então vai formar um outro átomo, né, um terceiro átomo. Radioisótopos. Os isótopos, eles são átomos ou íons que possuem o mesmo número atômico, né, o mesmo Z, mas diferentes números de massa, diferentes A. Quando radioativos, são chamados de radioisótopos. Um radioisótopo de um elemento tem todas as propriedades químicas deste elemento. No entanto, em misturas isotópicas, pode ser detectado em quantidades mínimas através de sua radioatividade. Os radioisótopos são bastante importantes, pois quando são incorporados a moléculas, elas ficam marcadas, ou seja, podem ser identificadas por sua radioatividade, mas não têm o mesmo comportamento químico da molécula não radioativa. O mesmo comportamento químico, a diferença aqui é radioativo, né? Tanto na medicina quanto na veterinária, os radioisótopos são de grande utilidade. O fato de certos radioisótopos se concentrarem preferencialmente em determinados tecidos permite o diagnóstico e o tratamento de um ser vivo a partir da utilização de radioisótopos. O cálcio 45 radioativo, por exemplo, quando incorporado pelo organismo, permite esclarecer o processo de crescimento dos ossos e a forma através da qual o leite é produzido. Na agricultura, os radioisótopos podem ser usados desde o plantio até a conservação dos alimentos após a colheita, incluindo pesquisas no desenvolvimento de novas sementes e o uso de fertilizantes. Tem outros, né, outras utilizações, tá? Mas eu quis citar essas aqui como exemplo. De produtos químicos, né? Além de suas várias utilidades na agricultura e medicina, os radioisótopos também podem ser úteis como fonte de energia, acelerando reações químicas. Algumas reações que necessitam longas energias, ou mesmo aquelas que são bastante lentas, podem utilizar as radiações. Entre elas, podemos destacar a síntese do brometo de etina e da vitamina D, a degradação da celulose, a polimerização de alguns óleos vegetais, na fabricação de fibras adesivas e de novos derivados de petróleo e na oxidação de hidrocarbonetos. Temos aqui, né, os gases nucleares de Angra 1 e 2, aqui à esquerda Angra 2 e à direita Angra 1, fica no Rio de Janeiro, né, Angra dos Reis, aqui no Brasil. Tem a Angra 3, né, que está sendo construída, tem até um escândalo, né, que foi investigado pelo governo, né, altas polêmicas sobre a Angra 3, mas enfim, deixei uma reportagem para vocês estarem lendo, né, sobre
Angra 1 e 2, né, tudo que você precisa saber sobre as usinas nucleares de Angra 1 e 2 e por que são diferentes de Chernobyl, da BBC News. Isso está naquele arquivo que eu deixei para vocês dos links, né, da aula de hoje. A gente dá uma olhada no tempo da nossa aula. Não tenho muito tempo para falar sobre isso. Enfim, temos aqui Chernobyl e Césio 137. Chernobyl ocorreu, né, o acidente de Chernobyl no final de abril de 1986, no reator número 4 da central de Chernobyl, né, na República da Ucrânia. Então, era uma usina nuclear, né, produzir energia, e deu um problema no reator número 4. E em vez, né, de pararem tudo que estava acontecendo, esvaziar, evacuar a usina, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi se agindo como se tudo estivesse normal, fosse só um problema, sabe, sem perigo nenhum. E não é bem assim, né? Era uma explosão no reator 4, então estava emitindo radiações, então doses altíssimas de radiações. E ali do lado, né, da usina nuclear, tinha uma cidade que era muitos jovens que viviam ali, que trabalhavam na usina. Então, assim, toda essa área foi contaminada, e não só ali, né, em outros lugares, outros países na Europa também foi sentido, né, essas radiações. Então, foi realmente o maior problema, né, de acidente, enfim, de problemas que tivemos com usinas nucleares. Eu deixei para vocês um vídeo sobre isso, então eu espero que vocês assistam, porque é muito importante saber isso. Essas informações, essas informações, elas são muito importantes para a gente saber. Às vezes a gente pode usar isso numa redação, né, alguns argumentos históricos são muito importantes, né, usar, por exemplo, como essa falta de informação foi decisiva, né, para a morte de tantas e tantas pessoas. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, como por exemplo no acidente do Césio 137 na cidade de Goiânia. Foi aqui no Brasil, é o maior acidente, né, relacionado ao Césio 137, e é o maior acidente com elementos radioativos aqui no Brasil. Isso foi em 1987, faz pouco mais de 30 anos que isso aconteceu. Aqui no Brasil aconteceu que o Instituto Goiano de Radioterapia desativou, né, o Instituto. Eles faziam monitoramento de câncer e tinham vários equipamentos, né, com cápsulas de elementos radioativos dentro, como por exemplo o Césio 137. E aí foi desativado, e um desses aparelhos, né, de tratamento de câncer não foi levado, não foi descartado completamente, ficou ali abandonado, né? E 2 anos depois, alguns sucateadores foram ali, e aí eles começaram a mexer naquele local, naquele instituto que estava abandonado, né? E acharam, né, esse aparelho, né? E pensaram que eles podiam ganhar algum tipo de dinheiro com aquilo. Então eles levaram para um ferro velho de um dos dois, e com isso eles desmontaram, acharam o Césio, né, que é um cloreto de Césio, né, Césio 137, e aí eles viram que era um pozinho branco, e no escuro ele ficava azul, então ele brilhava. E aí foi levando para um, foi levando para outro, e aí teve muita gente contaminada, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, o governo não dava informações. Então, assim, até hoje, essas pessoas que foram, né, contaminadas, que sofreram e até hoje sofrem fazendo tratamento por conta dessa contaminação, não tem tanto auxílio do governo, sabe? Então, assim, é muito precária ainda, né? Que eu acho que não deveria, né? Muita negligência. E eu acho que é importante vocês saberem disso, né? Vocês conhecerem principalmente sobre Chernobyl e mais ainda sobre o acidente em Goiânia, né, do Césio 137. Eu deixei para vocês no link, né, daqueles arquivos um documentário, né, sobre os 30 anos, né, do acidente aqui em Goiânia. E eu espero que vocês assistam. Isso é muito importante, gente. A história é do Brasil, isso, né? A gente tem que saber sobre isso, né? Porque
é por conta de falta de conhecimento que essas pessoas sofreram tanto, né, a besteira, muita gente morreu, então eu acredito que o conhecimento é importante. Muito obrigada. Se você tem dúvida ou entra em contato comigo, procure o monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença, façam os exercícios, estudem o material da EXAG, assistam esses vídeos, leiam aquela reportagem. Isso é muito importante, gente, é o conhecimento de vocês. Não é só aprovação, isso é para vocês, né? Conhecimento, e conhecimento poderia ter salvado essas pessoas, né? Nesses acidentes, e teve negligência, né, de várias pessoas, mas o conhecimento ele pode salvar, ele salva, e eu acredito nisso. Então, vamos realmente nos dedicar. A gente tem meios, a gente tem oportunidades, e a gente pode, sim, nos informar sobre, não só sobre radioatividade, mas sobre muitas coisas, né? A internet, principalmente, né, tá aí para isso. Então, bons estudos para vocês. Essa aula acredito ter ficado longa e eu não tenha conseguido abordar tanta coisa, mas é muita coisa para falar de radioatividade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos para vocês, e se cuidem, gente, se cuidem, tá? Dessa doença, né, dessa pandemia, tá? Beijos e até a próxima semana.